A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD, lições adultos, e nós já estamos no quarto trimestre de 2021 e já estamos na lição de número 2, isso mesmo, a lição de número 2 que tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas antes, eu sou o pastor Evandro Ribeiro, sou pastor aqui na Assembleia de Deus em Maringá e é uma honra poder estar aqui para juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes eu já quero convidar você, se esse assunto te interessa, se você é um professor, um aluno, um amante da Escola Bíblica Dominical, um ensinador cristão, já curte esse vídeo aí, tá bom? Já dá um like, isso mesmo, não custa nada, curte esse vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que toda semana nós estamos postando uns vídeos da Escola Bíblica Dominical e todo dia tem vídeo no canal, tá bom? Para você não perder nada. Então, já convido você, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo e seja abençoado por esta aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá então para a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. O tema, como já foi dito, o tema é Saulo de Tarso, o perseguidor. Esse é o tema desta segunda lição. A leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 8, verso de número 1 até o verso 3, e também Atos, capítulo 22, verso 4 e o verso 5, e também Atos, capítulo 26, verso 9 até o verso de número 11. O texto áureo diz assim, está lá em Atos, capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática, a igreja é uma instituição divina que pendurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Glórias a Deus. O objetivo desta aula, o objetivo geral, é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Tá? Temos três objetivos específicos. O primeiro objetivo é elencar as características persecutórias de Saulo e também o segundo é expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, e o terceiro objetivo específico é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja, tá? E o ponto central aí, o ponto central desta segunda lição é: no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos. Isso mesmo, no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos, tá bom? Nós vamos aprender aí ao decorrer dessa aula. Vamos lá então, só para nós darmos início aí a essa segunda aula, eu quero recapitular com você o que nós falamos e aprendemos na lição passada, que foi a lição de número 1, que tem por título aí O Mundo do Apóstolo Paulo. Na lição passada nós aprendemos como era o mundo do Apóstolo Paulo. O seu mundo no Império Romano, a sua origem, a geografia, da onde é que ele veio, ele estava, também como era o mundo cultural de Paulo. Nós falamos também sobre o mundo religioso de Paulo. Vimos também que a língua mais falada era o dialeto grego, conhecido por koiné, Você lembra do que nós falamos na aula passada? É o dialeto comum. Era esta a língua universal do mundo greco-romano, usado para todos os fins no intercâmbio popular. A partir do que nós vimos, tivemos uma ideia do mundo gentil, que Paulo ele fora enviado e desafiado para representar a Cristo como um autêntico embaixador da sua mensagem. Na lição passada, nós percebemos que no mundo atual em que vivemos, isso mesmo, no século 21, tá? As portas do Evangelho, elas estão abertas para que eu e você, para que nós possamos aproveitar as facilidades
que a geografia nos proporciona para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós aprendemos aí nessa primeira lição, na lição passada, essa maravilhosa lição que falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Agora, já dando início à lição de número 2, a essa segunda lição que tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor. Nesta lição nós vamos falar sobre a perseguição de Saulo de Tarso à Igreja de Cristo. Vamos falar sobre o perseguidor Saulo de Tarso. Primeiro, nós precisamos ver que Paulo sempre soube ser reconhecido pelos cristãos como o antigo perseguidor da comunidade. Paulo também jamais disfarçou, nem escondeu essa situação. Em suas cartas, dirigidas a um total de 5 comunidades, ao menos 3 delas, Paulo fala acerca disso. Lá em Coríntios, em Gálatas e em Filipenses, ele falou sobre isso. E sabendo que isso também seria lido publicamente na liturgia do culto. Deve aí, então, nós precisamos concluir que não havia nada a esconder. Paulo não precisava esconder nada, Paulo não escondia nada e nem era a intenção do apóstolo esconder isso. Ele era capaz de viver com o conhecimento de que essa mancha era conhecida e podia pessoalmente falar abertamente disso, pois havia recebido o perdão do Senhor, tendo aí as comunidades também essa mesma compreensão. Perdoado. Então ele sabia conviver com isso. Paulo ele falava abertamente, ele não escondia de ser um antigo perseguidor antes da sua conversão, um perseguidor da Igreja de Cristo, né? E conhecido como os do caminho, né? E como tudo começou após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Muitos dos discípulos precisaram se esconder, isso mesmo, porque começou uma grande perseguição contra as autoridades religiosas de Jerusalém. E essa perseguição se intensificaram depois do Pentecoste. Depois da descida do Pentecoste, o ódio e o desprezo, a rejeição contra os discípulos de Jesus aumentaram. Porque com a descida do Espírito Santo, os discípulos tornaram-se mais ousados, com mais autoridade, e o número de discípulos aumentava, a igreja de Jesus aumentava cada dia mais rapidamente. Nós podemos ver lá em Atos, capítulo 2, o verso de número 41, olha só. Atos capítulo 2, verso 41, nós vamos ver que depois da descida do Pentecoste, Pedro ele vai pregar a palavra de Deus. Olha só o que diz, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso mesmo, quase 3.000 almas só naquele dia. Então, os inimigos de Jesus, os inimigos da fé, estavam terrivelmente enfurecidos. A igreja ela se expandiu rapidamente para fora de Jerusalém, para a Judéia, para o Império Romano, mas foi a partir da morte do pregador Estevão que Saulo de Tarso tomou coragem para perseguir os cristãos. Isso mesmo. Foi o discurso de Estevão que ativou Saulo. O discurso de Estevão foi uma demonstração de sabedoria, autoridade, que enchera os fariseus de ódio. Ficaram irados. Tanta sabedoria e autoridade que Estevão falava. Primeiro tópico aí, ó, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. 1 Timóteo, capítulo de número 1, o verso de número 3, Paulo vai dizer que a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, ele vai dizer. Era cruel, ele era perseguidor da igreja. Mas nós vemos que antes da conversão de Paulo, antes de Paulo ser um cristão, ele foi um grande perseguidor da igreja. Como ele mesmo relata aí para Timóteo, ele era terrível. Ele não queria saber, ele fazia com gosto.
Atos capítulo de número 8, o verso número 3 vai registrar que ele açoitava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerravam na prisão. Saulo, como um perseguidor, um fariseu fanático, ele acreditava que tudo o que ele estava fazendo, que o seu papel seria de destruir a fé cristã. E ele acreditava que estava fazendo isso e agradava a Deus. Ele achava que ele estava agradando a Deus. Ele era terrível. Atos capítulo 9, o verso de número 1, vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, olha lá, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem, quer mulher, conduzia-se preso a Jerusalém. Ele pediu cartas para poder fazer essas atrocidades. A quem se encontrasse alguns daqueles do caminho, quer homem, quer mulheres. Esse ódio que Paulo ele tinha dos seguidores de Jesus fez com que ele fosse a Damasco, porque em Damasco havia uma grande população judaica naquela cidade. Acredita aí que havia entre 30 e 40 sinagogas em toda Damasco. Provavelmente, em sua grande maioria, de cristãos que fugiram de Jerusalém para escapar da perseguição. Vemos Saulo figuramente como uma fera selvagem, que o ódio tomava conta dele e com ódio ameaçava suas presas, respirava ameaça de morte. Ele era visto como um exterminador porque ele tinha o prazer de conduzir os cristãos à prisão. E ele fazia isso com gosto. Ele fazia isso com ódio. Era o prazer dele perseguir os cristãos, encerrar. Ele queria acabar com isso, com essa seita. Ele queria acabar com os do caminho. Mas por que Paulo fazia isso? Quais os motivos que levaram a Saulo a agir dessa maneira com os cristãos? Nós vamos ver lá em Atos capítulo 22 por que ele fazia isso. Atos capítulo 22, o verso de número 13. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo ele tinha um zelo pela Torá. Ele era zeloso e acreditava que perseguindo os cristãos, perseguindo os primeiros crentes, ele estava agradando a Deus. Pela sua fé, ele colocava-se violentamente contra os seguidores de Cristo. Aquela nova seita que surgia entre os judeus, para Paulo, Jesus não podia ser o Messias. Para Paulo, ele não se conformava de Jesus ser o Messias, porque ele fora condenado pela lei judaica. Se nós formos ver lá em Deuteronômio, capítulo 21, o verso de número 23, nós vamos ver por que Paulo não se conformava. Deuteronômio, capítulo 21, verso de número 23. Olha lá. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então você vê o porquê que Paulo ele não aceitava de jeito nenhum, porque quem fosse morto, pendurado no madeiro, era considerado maldito. Então, essa era a ideia de Saulo. Por isso que ele perseguia. Ele achava um escândalo
que os cristãos pregavam um crucificado na cruz, e esse pudesse ser o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Por isso para Saulo, Jesus foi um blasfemo e não podia ser o Messias. Ele rejeitava a ideia de que um Cristo que foi humilhado, rejeitado e crucificado fosse o Messias. Ele acreditava que o Messias não podia ser vencido pelos homens. Mas a perseguição contra a igreja de Cristo, no tópico 2, contra os seguidores de Jesus, a igreja de Cristo, alguns historiadores eles declaram que nas perseguições de Paulo aos cristãos, ele não somente usava a tortura física, mas também a tortura psicológica, para obrigar os cristãos a negarem a sua fé. Ele mesmo declara isso no capítulo 26 de Atos, no versículo 11, ele mesmo vai declarar isso. Olha, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Apesar de toda a violência que Saulo usava para os cristãos, como prisões, açoites, apedrejamento e morte, muitos dos fiéis em Cristo não negaram a fé. Não negaram o nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus, sofreram, foram açoitados, foram presos, psicologicamente destruídos, mas não negaram o nome de Jesus, glórias a Deus. Nós vemos Saulo terrível, mas Saulo, ele era um homem culto. Vimos que Saulo, ele havia adquirido conhecimento geral na Grécia, em Roma, em Jerusalém. Ele ficava todo arrogante, desafiava qualquer oponente. Mas ele se deparou com o discurso, aleluia, de Estevão. Estevão era um dos 7 escolhidos pela igreja de Jerusalém para encarregar-se dos pobres, diáconos, o mais capaz e ativo dos diáconos. Ele não nascera em Jerusalém e até recebeu o nome grego, mas debatendo com os rabinos, provou ser o melhor que eles. As suas palavras eram irresistíveis e cativantes como as de Jesus. Em suas prédicas, ele afirmava que a salvação era obtida por meio de Jesus, o Messias, e não pela obediência à lei de Moisés. Como Jerusalém possuísse várias sinagogas, onde os judeus de diferentes nações costumavam se reunir, Estevão ia de uma a outra, de uma aqui, outra ali, pregando o evangelho e discutindo com os líderes. Em seu poderoso sermão, Estevão aponta para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo pecador. E os inimigos de Cristo ficaram irritados, mas tão irritados com Estevão, que começaram a incitar o povo a dizer mentiras contra Estevão. Não achava nada, estavam irritados. A sabedoria que Estevão pregava, que Estevão falava era maravilhosa, o poder que ele tinha, a autoridade. Eles ficavam arrumando coisas, mentiras. Mas por fim, Estevão ele foi levado a um local de apedrejamento. E sem compaixão alguma apedrejaram até a morte, com o consentimento de Saulo de Tarso. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo de número 7, o verso de número 58. Sete 58, olha. E apedrejaram a Estevão, em que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu li o 59, mas o 58, ó. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Tá aí. Estevão foi apedrejado. Não negou o nome do Senhor. Ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito.
e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não me impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Para Saulo, seu orgulho sentia-se ferido. Sua única defesa agora era o ódio cada vez maior. Achava-se, pois, decidido a se lhe opor com todas as forças. Foi então nas sinagogas e em sinagoga e descobriu que os seguidores de Jesus, a Igreja de Cristo, mais conhecida naqueles dias como os do caminho, os seguidores de Jesus, encontravam-se em toda parte e era o alvo do ataque de Saulo de Tarso. Entretanto, esse homem cego pelo radicalismo fariseu não podia entender que a igreja não era uma mera instituição humana. Aleluia! A existência da igreja deve sua realidade ao Senhor Jesus, porque Ele é o seu construtor. Para revelar o futuro da igreja depois da sua obra expiatória, Jesus mesmo disse a Pedro em seu ministério terreno: edificarei a minha igreja. Saulo, ele foi entender esse mistério de Cristo e sua igreja depois da revelação pessoal de Cristo, que levou à mudança de atitude e de rumo, convertendo-se a Cristo. Depois de anos de ministério, Paulo chegou a essa consciência e ele mesmo disse, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. A igreja de Jesus, nos nossos dias, ainda sofre perseguição. Nós que moramos em um país que aparentemente a tolerância religiosa, nós não podemos fechar os olhos para a situação. Não podemos achar que em outro país é igual o que vivemos. A perseguição religiosa em todo o mundo cresce cada vez mais. O número de cristãos perseguidos no mundo teve um aumento aí de 30% em 2020. 30% aumento de perseguição contra os cristãos, segundo os dados da organização Portas Abertas, que é uma organização que monitora os índices de violência contra cristãos. E ela monitora desde 1955. Mesmo com a pandemia, mais de 340 milhões de religiosos foram perseguidos contra 260 milhões de casos reportados em 2019. Subiu muito o caso. O número de mortos subiu 60%, saltando aí de 2.983 em 2019 para 4.761 em 2020. Segundo a organização, o aumento da opressão e a violência aumentou em algumas áreas específicas, como o continente africano. Na China, o uso de tecnologias de sistema e de vigilância para monitorar os cristãos fez com que teve um aumento muito grande. E a ameaça também. Na Índia, o governo é nacionalista e hinduísta. A China lidera no número de igrejas e espaços religiosos atacados. À frente da Nigéria, viu? Apesar desse aumento da violência na China, o país ele aparece em 17º lugar na lista do que apresentam maiores índices de perseguição contra os cristãos, segundo a organização Portas Abertas. A Coreia do Norte ela lidera essa lista, seguido aí pelo Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, cuja a religião desses países oficial é o islamismo. Há cristão morrendo nesta hora que eu e você estamos estudando a palavra de Deus. Há cristãos sofrendo no mundo todo e não negando a fé. Nós precisamos abrir os olhos, que cada vez mais está piorando. Para nós concluirmos essa aula, a igreja existe, é fruto da obra expiatória de Cristo. O dono da igreja é Cristo. Se ele fosse aí, se a igreja ela fosse uma mera instituição, uma mera organização humana, já teria acabado há muito tempo.
Mas a igreja é uma instituição divina. Por isso, ela subsiste ao longo dos séculos e subsistirá até a vinda gloriosa de Cristo para arrebatar a sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.